A paz do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua casa, seus negócios, principalmente para a sua mente. Paz é uma palavra chamada, ou melhor, que no grego, eirene, significa tranquilidade de mente. E sempre eu digo aqui, e falo na igreja, e falo com todos, paz seja convosco. Foi a palavra do Senhor Jesus quando se apresentava nos lares, nas suas apresentações, depois de morto, na ressurreição. E ele também deu essa ordem, para que nós, ao entrarmos numa casa, disséssemos, paz esteja nesta casa. Por isso que nós, os crentes, cumprimentamos um ao outro, paz do Senhor. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. É um presente, hein? Então, paz do Senhor para a sua casa, para a sua vida. Esse é o meu desejo. E sempre, como fazemos, quero convidá-lo a estar conosco numas programações da Igreja Batista Getsemane, muito lindas, Aliança Radical. Vamos ter aí esse grande encontro, vai ser muito legal. Vamos ter o Conselho de Pastores na próxima terça-feira agora. Vamos ter também o pastor Silmar Coelho, que é o preletor, pregando na segunda à noite no culto dos empresários, dia 26, na terça-feira pela manhã para os pastores, Silmar Coelho, e à noite no culto da Vitória. Vai ser muito legal, é muito importante você participar. Vamos ter aí esse congresso com Helena Tanuri, Tiago Linhares, eu e muitos outros, Daniel. Vai ser muito bom, você não pode perder as programações da Igreja Batista Getsemane. E no dia 14 de agosto, pastor Cláudio Duarte, no Congresso 1000 Homens, forme uma caravana aí na sua cidade, tem um passaporte de R$50, mas está incluído um café 5 estrelas e o almoço, um tropeirão nota 1000, tá bom? Você não pode deixar para a última hora, porque nós só poderemos ter 2.000 homens e mais de 1.000 já estão vendidos os passaportes, já estão adquiridos. Então, depressa, ligue para a igreja 3448-9898, forme uma caravana de homens, né? Deixe as mulheres fazendo compras lá no shopping Oi, e você vem para cá participar do congresso. Depois você passa lá no shopping, uma das lojas de Belo Horizonte, e só paga a conta, tá bom? Então vamos lá, mulheres, animem os homens e venham, 2.000 homens. Por que Congresso 1000 Homens? Porque é um homem valendo por 1000. Você vai receber um novo homem. E sabe quem vai ser o preletor? Pastor Cláudio Duarte. Poxa, primeira vez que ele vem em Belo Horizonte agora, depois desta pandemia, desse terrível vírus que tem ceifado tantas vidas, tá bom? Hoje eu quero falar, como sugerir esse livro aqui, Bênção e Maldição. Você não pode deixar para depois. Esse livro, ele tem tido um alcance de milhões de pessoas. Que se tem notícia, são mais de 12 milhões de livros vendidos, né? O poder das palavras, as palavras que saem da nossa boca para destruir, para atrapalhar, para arrasar as vidas. Então é muito importante você adquirir esse livro. Ligue agora, editora Getsemane, 31 3491 2266. Vou sugerir então este aqui também, 7 pecados capitais. Os 7 pecados mortais. Esse aqui, cada igreja do Apocalipse, as 7 igrejas que o Senhor encaminha e direciona a carta do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Laodiceia, muito legal você ver cada uma igreja. Suicídio, puxa vida, infelizmente, isso tem chegado em muitas famílias. Você lê os jornais, você vê tantos feminicídios e logo após a pessoa cometer suicídio, depois de cometer um assassinato. Isso é muito terrível. Leia o caminho que leva. Esse aqui é perigoso ser grande. Muitas pessoas não podem nem crescer, porque se elas se tornarem grandes, elas vão para o inferno. Então você pode adquirir esse e mais de 250 títulos e você os encontra também no Supermercado BH, também na Amazon, nas livrarias evangélicas, algumas livrarias seculares e também aqui na Igreja Batista Getsemane. Ligue então 3491
2266 3491 2266, Belo Horizonte. Veja aí a chamada para o Colégio Batista Getsemane e o nosso Seminário Teológico Unonia e algumas programações que foram feitas às chamadas. Olá, queridos pais responsáveis pelos alunos do Colégio Batista Getsemane. O colégio é uma instituição que tem já 30 anos e nós estamos hoje marcando ponto, marcando posições como uma instituição realmente cristã, compromissada com os princípios sagrados, uma instituição abençoada. Obrigado, pais responsáveis, por escolherem esta instituição para abençoar a vocês. Está chegando nosso incrível congresso. Congresso Aliança Radical. Participação de Jorge Linhares, Tiago Linhares, Daniel e Cristina Fialho, Helena Tanuri, Daniel Sobral e Edric e Poliana Vasconcelos. Congresso Aliança Radical, de 25 a 28 de julho nos cultos principais da Igreja Batista Getsemane, sede Rua Cassiano Campolina, 360, Dona Clara, Belo Horizonte, Minas Gerais. Entrada franca. Para mais informações, ligue 31 3448 9898. Realização: Ministério de Famílias e Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por mim e por você. Marcos capítulo 5. Evangelho narrado por nosso querido apóstolo Marcos, capítulo 5. E aqui fala de um homem que tinha perdido a sua identidade. Um homem que já não era uma pessoa normal. Por algum motivo, alguma brecha que ele dera na vida, ele agora estava possuído, vivendo uma vida terrível. Vamos ver a história dele. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Veio ao seu encontro um homem, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, algemas e cadeias, correntes, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre dia e noite, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Muito terrível a vida dele. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou. Olha, o diabo é mentiroso. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia deste homem. Perguntou-lhe qual o seu nome. Jesus perguntou a esse espírito, a esse possesso: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E o demônio rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país, daquela região que ele dominava. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então aqui estava um homem prisioneiro das garras da maldade satânica. Muitas pessoas não acreditam em demônios.
Muitas pessoas irão descobrir que o inferno é real, que os demônios existem quando estiverem na presença dele, ou então quando acontecer uma desgraça na sua casa. Só assim elas irão crer. Antes disso não crerão. Ficarão duvidando, isso não é demônio, é a maldade humana. Mas a Bíblia identifica os demônios. A palavra de Deus abre os nossos olhos espirituais. Porque é impossível que um ser humano, um homem normal, cometa tantas atrocidades quanto as que nós vemos aí nos noticiários, em rádio, televisão e jornais. As aberrações, pessoas matando crianças, sufocando crianças, matando a esposa, matando o marido, irmão matando irmão, guerras, desonestidades, atos os mais absurdos na área sexual, no orgulho, na podridão moral do homem, da mulher, do ser humano, ao ponto de nós falarmos com alguém assim: você parece um cavalo. Se o cavalo pudesse falar, ele diria: eu não sou como esta pessoa. E dizemos a alguém: você está fazendo cachorrada comigo. Hoje o cachorro diria assim: não me comparem com o ser humano. O ser humano é mau, a natureza dele. E aqui nós vemos então a ação demoníaca de um homem, de Satanás na vida de um homem. 2.000 demônios, mais de 2.000, uma legião. Esses demônios entraram nele, talvez por causa do ambiente que ele frequentasse, boteco, cachaça, casa de prostituição. Os lugares por onde você anda determinam a procura do que você está, né? Quem vai numa lotérica está indo ali porque sabe que vai ter um jogo, vai pagar uma conta. Quem vai em uma farmácia não está indo lá para bater papo, está indo lá porque tem uma enfermidade. O lugar para onde você se direciona determina o que você vai buscar, o que você precisa, qual o seu anseio. E esse homem estava agora num momento que ele estava colhendo os frutos de uma brecha na vida. Talvez porque tenha ido em um lugar que o Senhor, que a palavra de Deus proíbe. E eu falo isso porque tem uma pessoa muito querida minha, que ele me disse que depois que ele foi numa casa de massagem no centro da cidade, ele percebeu que a mente dele se tornara pornográfica. E ele custou a encontrar a libertação, porque ele conhecia a verdade. Mas um amigo falou: vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ele foi, chegando lá, ele achou que era uma casa onde massagistas profissionais, onde pessoas, fisioterapeutas iriam cuidar dele. Sendo ele um evangélico, um cristão, ele entrou naquele ambiente, ficou sem jeito de retroceder, de voltar. O amigo era um amigo muito querido, que ele estava até evangelizando, né? E o resultado foi que ele acabou sendo seduzido, foi tocado no corpo por uma garota de programa. E ele notou que a partir daquilo ele teve uma rejeição, na hora ele não percebeu, da esposa dele, e passou a ter sonhos pornográficos. E eu me lembro que ele teve coragem de me procurar, e a esposa dele me procurou também, dizendo que ele começou a querer praticar atos sexuais com ela, que nunca, jamais ela imaginou que ele queria, ou que ele tivesse pelo menos sugerido. Ela percebeu a mente dele, olhava para ele, ele estava com o olhar no alto assim. E ela falou: pastor, meu marido está sendo atacado por demônios. E eu procurei saber onde era o formigueiro, porque não adiantava matar formigas. E aí ele me confessou que ele havia ido nessa casa de massagens. Então o demônio, ele acha brechas na vida das pessoas. Porque se você mexer em alguma coisa dele, por isso que um crente não vai para motel, quer passar uma noite com a esposa, uma manhã, uma tarde, o que for, vai num motel. Porque a Bíblia diz que o leito seja sem mácula, sem maldições. Então não tem problema nenhum você viajar, estar numa instância, etc., com a sua esposa. Mas a hora que você vai num lugar que o demônio é que está ali agindo, você mexeu e abriu brecha, abriu portas para ele, ele também te acompanha. E esse homem agora estava possuído por uma legião de demônios, mais de 2.000 demônios dentro dele. E o que o demônio fez com ele? Tirou ele de casa. Tirou ele da família,
tirou ele dos amigos, tirou ele da sociedade. Olha, esse homem passou a viver nos sepulcros. Então ele sai de casa, mas Satanás, não satisfeito, como eu vejo muitas pessoas que vivem nas portas dos botecos, nas ruas, nas casas de prostituição, vivem ali, não vão para casa, há um repúdio, uma revolta, não gostam de estar em casa. O lugar que mais as pessoas deveriam gostar de estar seria em casa, mas elas perdem o amor pela casa, perdem o amor por aquele ambiente familiar, por causa das discussões. E muitas casas que eu entro estão abarrotadas de demônios. Esse homem saiu de casa e ele foi viver onde? Nos sepulcros, no cemitério, lugar de mortos. Ele era um morto-vivo, ele era um vegetativo, ele vegetava, não tinha prazer na vida. E ali ele foi perdendo o seu relacionamento com a família, perdeu o relacionamento com os amigos e vivia ali comendo, quem sabe, até restos de defunto, carne apodrecida, né? Tem muitos símbolos de carne apodrecida, que é você tornar-se um com uma pessoa que não tem nada de Deus, você se torna um com ela. Por isso que a Bíblia proíbe a prostituição, o adultério, porque você vira um com a pessoa. E Satanás trabalha muito ligando uma pessoa com a outra. Ali naquele ambiente, Jesus passou por ali. Certamente as pessoas não gostariam de passar por ali e nem queriam que ele passasse, mas lá dentro tinha um homem que estava algemado, muito mais do que com correntes e com cadeias. Ele estava algemado na vida espiritual, na vida emocional, não tinha paz. Ele se feria, ele cortava o seu próprio corpo, porque não tinha mais amor por si. É a prova. Uma pessoa que ama, ela ama a Deus, ela ama a si mesmo, que é a medida do meu amor para com o próximo. Mas esse homem não se amava, o demônio o feria, ele com as próprias mãos ele se feria, né? Arrebentava as correntes com uma força descomunal. E certamente quando Jesus foi passar por ali, ele disse: não passe, não passe, Jesus. Mas Jesus passou. E aquele demônio, aqueles demônios ocupando aquele corpo, que certamente esse homem estava sujo, imundo, maltrapilho, com aquela aparência mais terrível, veio e se ajoelha aos pés de Jesus e diz: por que você veio aqui me perturbar? Porque Jesus dizia: sai deste homem. Hoje a minha oração vai ser daqui a pouquinho, saia desta casa em nome de Jesus, saia desta empresa, demônio, saiam, vou pôr até no plural, porque às vezes na sua casa tem muitos demônios, muitos espíritos, e o demônio implorava e dizia: não, eu não quero sair, eu quero ficar aqui é bom para mim, eu fico no meio da sujeira, no meio da podridão, eu fico fazendo esse homem ser um prisioneiro meu, eu preciso de uma casa, e a casa que eu quero é esse homem. Mas a palavra de Deus diz que Jesus o expulsou. Aqueles demônios entraram nos porcos, os quais precipitaram-se no abismo e se afogaram. E os donos dos porcos ficaram desesperados, mas foram lá ver o que tinha acontecido. E diz o texto que encontraram o homem, aquele que estava outrora perdido no cemitério, assentado, vestido e em perfeito juízo. E Jesus transforma esse homem num pregador, porque esse homem agora estava liberto, e ele diz para Jesus, quando Jesus vai embora, entra no barco, ele diz: deixe-me ir com o Senhor, deixe-me ir. Jesus diz para ele: não, volta para sua casa, volta para sua casa e anuncia entre os seus o que eu te fiz. Torna-te uma pessoa exemplar. Eu te declaro um pastor, um missionário. É o que eu digo para você que está me assistindo agora, que talvez esteja sendo subjugado, amarrado e derrotado por Satanás, querendo estar no cemitério, no sepulcro, não tem prazer pela vida. E Jesus quer transformar você numa pastora, num pastor. Você aceita? Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que vive no meio dos mortos, que está algemada por um vício, por uma própria situação moral, espiritual, material, eu declaro a bênção do Senhor sobre ela, que ela possa ser liberta e vir a ser um pastor, uma pastora, um missionário, um servo, uma serva de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Foi para isso que Jesus veio. Um beijão
Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.